Eu agradeço o convite para apresentar a figura desta mulher numas jornadas que se chamam Espaços, Homens e Percursos. Mas ela, de facto, é uma mulher e uma mulher que marcou a Igreja, inevitavelmente. Portanto, os dominicanos em Portugal é o tema. Teresa Saldanha, vida dominicana em Portugal no século XIX. De facto, esta mulher, a maior parte das pessoas já conhece, eu não vou esmiuçar muito. Foi uma senhora que nasceu em Lisboa no dia 4 de setembro de 1837 e faleceu em 8 de janeiro de 1916. Faz agora fez um século no dia 8. É uma mulher que nasceu num contexto em que Portugal, em que anos antes dela ter nascido, tinham sido extintas as ordens religiosas em Portugal. E é importante nós frisarmos isso, porque isso marcou a sua opção de vida. A sua opção de vida, como se vê pelas suas... Ela era uma rapariga muito talentosa, tinha jeito para a pintura, para a música, para escrever também, para o teatro, e as suas pinturas revelam, de facto, as suas preocupações. Pinturas religiosas, não é? O Ecce Homo mudou a sua vida. Santa Rosa de Lima, que é Viterbo, desculpem, que é a santa do seu nascimento, e depois também preocupações sociais. A pintura de uma senhora a dar esmola a um pobre, de uma escola de meninas pobres, onde ela, aliás, também trabalhou. Teresa Saldanha, de facto, foi uma menina cristamente educada por seus pais, sobretudo pela sua mãe, e foi iniciada nas obras de misericórdia. Portanto, ela, desde pequena, que teve essa sensibilização para as obras sociais. Ela tinha 2 lemas de vida muito importantes que marcaram a sua existência e o seu percurso: é Deus acima de tudo, portanto, Deus em primeiro lugar, e fazer o bem sempre. Porque é que ela se tornou uma restauradora da vida dominicana em Portugal? Teresa Saldanha houve várias circunstâncias na sua vida que a levaram a fazer a opção dominicana. Quando ela era jovem, vieram os jesuítas, e os jesuítas começaram a chamá-la. Ela tornou-se filha de Maria, e os jesuítas achavam que era uma senhora muito inteligente, muito culta, e que poderia entrar para a ordem, que eram as Doroteias, que tinham chegado com os jesuítas. Mas ela entraram em 1866, quando ela começou a sonhar a fundar a ordem. E ela disse: a minha opção é pelos dominicanos. Quem é liberal não pode deixar de ser dominicano, porque sabemos que em Portugal havia 2 grandes partidos e, de facto, a família dela pertencia ao Partido dos Liberais. As circunstâncias que levaram Teresa Saldanha a empreender a restauração da vida dominicana em Portugal: o seu amor a São Domingos e à ordem, por tradição familiar, o contacto com os dominicanos irlandeses do Corpo Santo, que eram os únicos que estavam em Portugal. Embora Portugal tivesse sido muito dominicano, naquela época só havia os conventos dos dominicanos irlandeses, por serem estrangeiros, e havia vários conventos dominicanos de monjas em extinção, moribundos, como assim se pode chamar, com 3, 4, 5 irmãs, no máximo. O conhecimento do florescimento de diversas congregações femininas na Europa, a obra de restauração de Lacordaire em França e a vinda a Lisboa em 1863 do mestre-geral da Ordem, Padre Jandel, para ver o resto da ordem e a maneira de a poder restaurar. Portanto, Teresa Saldanha nasceu no coração de Lisboa, ali nas ruas das Portas de Santo Antão, e estava muito atenta ao que se passava no país e ao que se passava na Europa. Portanto, era uma pessoa culta, que falava diversas línguas e, portanto, para quem era fácil ler as revistas e os livros dominicanos e saber o que se passava. Embora não tivesse internet, ela de facto estava a par das notícias. A tradição familiar. Teresa bebeu com leite materno o amor à ordem e as ligações e devoções familiares a São Domingos e a São Vicente de Ferrer, que era o padroeiro da sua família. Alguns dos seus antepassados professaram na ordem. Existia convivência da família com os dominicanos do vizinho convento de São Domingos, naquela igreja da Baixa. Portanto, a casa dela era ali perto e havia grande convivência.
O dominicanismo impregnava a família Saldanha. O brasão da família, Ri Maior, Veritas Omnium Victrix, foi inspirado no Veritas da Ordem. Na casa da Anunciada, isto é um pormenor, havia sempre um talher, quer dizer, um lugar à mesa para um frade dominicano no dia de São Domingos, 4 de agosto. E era tradição da família enviar a refeição ao vizinho do convento de São Domingos. Quer dizer, cada frade que chegava podia comer à casa da Anunciada. Portanto, ela diz com muita convicção: a minha inclinação é para as irmãs de São Domingos. Tenho a convicção de que a primeira ordem estabelecida aqui há de prosperar. Ela diz que pensava eu na ordem de São Domingos pelo motivo da grande devoção que eu tinha para com este santo, hereditária em mim. Depois acrescenta: Frei Luís Sousa fala no meu antepassado avô e conta que esse meu avô, Diogo de Saldanha, passou os últimos dias no convento de Santarém. Depois acrescenta mais alguma coisa: portanto, não se deve estranhar a minha devoção para com São Domingos. Era, portanto, uma devoção que nasceu praticamente com leite materno. Na capela dos meus pais existia uma imagem muito milagrosa do nosso Santo Patriarca e até havia uma tradição que desde criança ouvi contar que esta imagem tinha falado uma vez e dito um segredo a uma das minhas avós. É esta a imagem. São tradições de família. A imagem ainda existe e hoje está no museu, na nossa Casa Geral, em Benfica. Os dominicanos irlandeses do Corpo Santo. Teresa Saldanha primeiro começou por ser acompanhada nos padres inglesinhos. Depois, alguns foram saindo e ela começou a ser acompanhada pelos padres dominicanos irlandeses. À grande devoção a São Domingos, portanto, juntou-se a proximidade que mantinha com os únicos dominicanos em Portugal. São esses admiráveis padres que orientam, animam e impulsionam a sua vocação e inspiração fundacional. Primeiro o padre Wiseman persuadiu-a a permanecer em Portugal, porque lembremos que Teresa Saldanha primeiro trabalhou com as Irmãs da Caridade francesas e a sua primeira ideia era ser uma Irmã da Caridade. Mas em 1862 as irmãs foram expulsas e ela ficou magoada, mas não se deixou embrenhar na sua tristeza. Ela era uma mulher coragem. E então começou a pensar em ir para o estrangeiro, para Stone, na Inglaterra, para ingressar num convento dominicano. Só que essas irmãs, mas era com um objetivo, era voltar para Portugal e ajudar a reconstruir, no fundo, a restaurar a ordem aqui. Só que elas não lhe prometeram que a enviavam para Portugal e, portanto, ela também soube da vinda do padre Jandel e o próprio padre Wiseman disse: não, a menina não pode ir para o estrangeiro, faz muita falta aqui em Portugal. Portanto, a Teresa Saldanha foi uma pessoa que se habituou a ler nas circunstâncias da vida e nos acontecimentos a vontade de Deus, além de na oração, porque ela era uma pessoa de muita oração. Depois foi o padre Patrício Russell, que foi o grande conselheiro e colaborador na obra da Fundação. Aqui é uma amostra dos padres irlandeses, o convento, os dominicanos, ao centro está o padre Russell e são os outros padres que permaneceram em Lisboa. O padre Russell nasceu na Irlanda em 1811 e faleceu aqui em 1901, com muita fama de santidade e de muito bem que fazia aqui e de falar sempre mal o português, segundo diz a Teresa Saldanha. Este é o padre Daniel Hickey, que foi também um grande dominicano, que ajudou muito a congregação a refazer as suas constituições, e empenhou-se muito na restauração da ordem. Foi ele que teve também a ideia de enviar um sacerdote para a França para restaurar a ordem, o ramo masculino aqui em Portugal. Ele acabou por morrer no momento em que o Frei Domingos Frutuoso regressava a Portugal para o auxiliar na restauração da ordem. Mas, portanto, foi uma figura muito importante também na restauração da ordem em Portugal e da congregação. Acabou por morrer em Benfica, na nossa casa de Benfica, é um pormenor também
às vezes não se sabe. Aqui Teresa teve muito contacto com as irmãs do convento do Bom Sucesso, que eram as irlandesas. Aliás, as amigas dela tinham estudado lá e ela frequentava muito esse convento. Aí também bebeu muito do dominicanismo. O conhecimento do florescimento de congregações femininas na Europa. Pela leitura da revista L'Année Dominicaine, Teresa foi mergulhando na espiritualidade dominicana e afeiçoou-se ainda mais por São Domingos e pelos santos dominicanos. Foi assim que conheceu o nascimento de diversas congregações femininas em França, Sète, Nancy, Clarence, Langres, Monteils, as dominicanas Stone e Porto Belo, em Inglaterra. Alimentava assim a esperança de que a ordem dominicana seria escolhida por Deus para prestar grandes serviços em Portugal. Outro aspecto importante que já nomeámos foi a restauração da ordem pelo padre Lacordaire. Isso incentivou muito a Teresa de Saldanha, porque ela dizia que os tempos eram difíceis em França, como são em Portugal. O Lacordaire teve esse carisma, também era um padre secular que depois se tornou dominicano para restaurar a ordem dominicana. E, portanto, a Teresa diz, o que aconteceu em França, alguns anos antes as leis tão opostas, estava a passar-se em Portugal. Existia um carisma semelhante. Foi grande o incentivo provocado por Lacordaire. Ela leu todos os livros que saíram do Lacordaire, porque as pessoas viajavam muito à Inglaterra e à França, apesar das comunicações serem difíceis, e ela mandava vir todos os livros. Aliás, a mãe dela tinha estado em França, portanto ela tinha lá muitos conhecimentos, e tudo o que saía em França ela conhecia e lia. Tenho lido o Lacordaire e muito gosto, mas que impressão, parece-me que se está passando o mesmo que naquele tempo se passava em França. As leis estão opostas e depois o que Lacordaire sentia, desejos e receios. Isto que tão bem percebo, o seu amor irresistível pela solidão. Cuidava ser essa a sua vocação e não era. Como eu percebo tudo isto, mas tenho quase vergonha de dizer isto, receando que possa fazer supor, me atrevo a pôr-me na altura de Lacordaire, tão cheio de talento e tão superior. Também a vinda do mestre-geral, o padre Jandel, que veio em 63, ver os restos da ordem e a possibilidade de a restaurar. Quando pensa em ingressar em ser dominicano, pensa em ir para Stone, com essa esperança de que eu já falei. O geral dos dominicanos deseja muito estabelecer de novo a ordem em Portugal. Veio o verão passado a Lisboa e, se isso acontecesse, sei que me mandavam para Portugal. Portanto, ela ia fazer o noviciado, a formação em Stone, com essa esperança normal. Se o mestre-geral tinha manifestado esse desejo, só que a Madre Margaret Hahalan, que foi a fundadora, respondeu-lhe, mas não lhe deu essa esperança. Portanto, era uma congregação que ainda estava também a nascer. E então, ela deseja, de facto, colaborar nesta restauração da ordem em Portugal e diz: Nosso Senhor serve-se às vezes de pessoas bem fracas e estou pronta para tudo quanto Ele quiser. De facto, isto é uma marca constante na vida de Teresa Saldanha. Essa abertura à vontade de Deus, estar sempre pronta para o que Ele quiser. A vocação de fundadora. Teresa Saldanha começou no ano de 1865 a pensar na fundação e começou a fazer orações, muita oração. Ela frequentava muitas das igrejas de Lisboa, sobretudo a igreja de São Domingos da Baixa, onde ela passava muitas horas em adoração para saber qual era a vontade de Deus. Foi no dia 1 de outubro de 65 que ela sentiu uma luz, uma graça, no fundo a inspiração de que era para fundar uma congregação em Portugal. Deus deu-lhe a conhecer que deveria ficar em Portugal para estabelecer as irmãs dominicanas. O padre Russell reconheceu que
Teresa tinha recebido de Deus a inspiração para fundar em Portugal uma congregação religiosa, e ele próprio diz que examinou essa vocação e que lhe parecia verdadeira. Não foi assim só um sonho que Teresa teve. O cardeal patriarca pensava que era só um sonho e diz: quantos é que já me chegaram? Portanto, a menina desista disso, que isso não é obra do Espírito Santo. Mas depois acabou por reconhecer e deu-lhe autorização, não é? É outro momento. Deu-lhe autorização para ela fundar, e ela fundou porque percebeu que se tratava de alguma coisa séria. Em carta ao padre Russell, Teresa exprime-se: que alegria para a sua ilustre ordem poder ser restaurada um dia em Portugal. Quantas almas salvariam? Muitas vezes rezo por esta intenção. Presentemente só se vêem obstáculos e tudo parece hostil a esse facto. Mas o poder de Deus é muito grande e nós só temos que rezar fervorosamente, porque Ele pode, quando quiser, garantir o triunfo da nossa santa religião neste pobre país. Portanto, os passos da fundação, já falei do primeiro. Do segundo passo foi ela escrever para um convento na Irlanda para pedir para receberem as irmãs, as primeiras vocações. No dia 19 de março obteve a licença oral do cardeal patriarca de Lisboa, que não quis fazer nenhum documento com medo que fosse apanhado, Dom Manuel Bento Rodrigues. No dia 7 de novembro ela manda as primeiras irmãs para a Irlanda, em 66. No 25 de fevereiro de 68, as irmãs fazem a profissão religiosa. As duas primeiras irmãs, uma era portuguesa, outra era inglesa, uma imigrante que vivia cá em Lisboa. E no dia 13 de novembro de 68, abriu a primeira comunidade em Portugal. Isto é o convento de Droga, onde as irmãs fizeram o seu noviciado. Diga-te. O que restava dos conventos, havia cá vários conventos em Lisboa, estavam a morrer, não se podia aproveitar nada, era preciso começar de novo. E então ela diz: quem sabe se isto não será talvez a vontade de Deus, que antes do último convento fechar, uma simples, humilde, escondida congregação poderá surgir em Portugal das ruínas de uma vida religiosa decadente. Nos conventos, eram 3, 4 irmãs, muito velhinhas, com algumas pupilas. Estava decadente, realmente estava decadente, estava moribunda. Ela fundou uma congregação para responder também a alguns desafios de Portugal. Estão alguns aspectos da Lisboa no século XIX, da Lisboa que ela conheceu, e que também lhe causou muita impressão ver os meninos descalços, as raparigas sem escola, etc. Isso também foi um dos objetivos da sua fundação. Teresa, ao ver a miséria do seu povo, está consciente da lentidão das mudanças sociais necessárias e, enquanto outros apenas criticaram, ela atuou, fez o que estava ao seu alcance. Preocupou-se com a situação da mulher, com a educação das raparigas pobres, adiantando-se ao seu tempo. Uma congregação dominicana ao serviço da misericórdia, através da evangelização, da educação, alfabetização, do cuidado dos doentes, pobres, visitantes nos seus domicílios, na prática de todas as obras de misericórdia. Já só tenho 5 minutos, então. Está bem, obrigada. Isto foi no bairro da Alfama que ela começou a sua obra, alguns aspectos. Em Lisboa surgiram também algumas fábricas e ela viu a maneira como é que as crianças viviam, exploravam as crianças, obrigando a trabalhar 12 horas. Vou ler este texto que acho muito bonito. Que a Teresa que escreve: cerca de 200 raparigas dos 12 aos 20 anos trabalham em fazer botões 14 horas por dia, dedicando somente a essa tarefa, sendo de uma ignorância total, vestidas de farrapos, fazendo girar máquinas e com um ar de miséria e de cansaço incrível, parecendo algumas não terem mais de 8 anos. Portanto, Teresa era uma pessoa atenta a Deus e atenta ao seu próximo. Ela saiu do seu palácio, da sua casa, desceu para ir ao encontro das necessidades locais. E quando aparecia uma nova necessidade, ela procurava responder.
Aqui foi nesta casa que abriu a primeira casa, ainda existe. Ela escolheu o bairro de Alfama por ser um bairro muito pobre e cheio de fábricas à volta. Cheio, quer dizer, algumas fábricas, eram poucas, mas as que havia eram por aquela zona. Pronto, isto então... Ela diz que depois escreveu ao padre Jandel e diz: o caminho está aberto em Lisboa para os trabalhos dos filhos de São Domingos, que o bom Deus se digne enviar-nos bons obreiros e recursos. Não leio o resto. A Teresa Saldanha também convidou sacerdotes a tornarem-se dominicanos. Escreveu a alguns padres do norte do país, Vila do Conde, Todelas. Empenhou-se, portanto, e apoiou a formação também do Frei Domingos Maria Frutuoso, porque ela achava que a ordem, para ser completa, tinha que ter a vertente feminina e a vertente masculina. Ela fez a reabertura dos antigos conventos de clausura, que estavam moribundos, aqui em Lisboa, o Convento de Sacramento, Salvador, Santa Joana, o Convento das Donas em Santarém e o Mosteiro de Jesus em Aveiro. Isto é o Convento de Salvador. Aqui é o Convento de Sacramento, algumas imagens. Aqui são as obras que ela pôs no convento, aqui no Convento de Salvador, um dispensário da Rainha Dona Amélia. Aqui está o convento. É o Mosteiro de Jesus, que ela também ocupou. Na República veio a Revolução e destruiu a sua obra, como já sabemos. Pronto, mas ela disse que nunca perdeu a confiança. Era uma mulher de coragem e nunca perdeu a confiança. E a sua obra depois não ficou só em Portugal, mas foi para os Estados Unidos, para o Brasil, onde ainda está muito florescente, para a Bélgica e para a Espanha. Ela tinha um leque de conhecimentos muito grandes, mas não vamos falar nisso porque o tempo expirou, não é? Nós então somos fiéis. Obrigada pela vossa atenção.